boa noite para todos. Hoje tenho, assim, a alegria de apresentar alguém tão conhecido já, né? A nossa convidada, Ivanice Fontes, doutora em psicanálise pela Universidade de Paris 7, Denis Diderot, sob orientação de Pierre Fedidar, e também a presidente da banca, Júlia Cristeva, foi sua supervisora também, não foi? Na França foi. Na França, é, Isso. é. E também fez o pós-doc na PUC de São Paulo, e Vanise é referência na investigação da memória corporal e da transferência. Isso. Com ampla trajetória, coordena cursos, inclusive eu faço um deles, estou toda vaidosa, está sendo muito enriquecedor. Obrigada, Ivanise. Palestras e atividades clínicas. Sim. É autora de livros fundamentais como A Psicanálise do Sensível, Fundamentos e Clínica. Eu vou ler, se vocês me permitem, um comentário do Luiz Cláudio Figueiredo, que achei muito sensível e muito consistente. Sim. Ivanice Fontes retoma e refina sua trajetória clínica e teórica, já bem exposta em Memória Corporal e Transferência, que foi, né, sua tese de doutorado, Fundamentos para uma Psicanálise do Sensível. É preciso trazer o corpo e a sensorialidade ao campo do sentido e dos processos psíquicos para renovar e ampliar o alcance da psicanálise. E isso ela faz muito bem. E eu concordo, concordo plenamente. Também, e com esses livros e com suas pesquisas, seus cursos, Ivanise vai abrindo caminhos para que o não representado encontre presença, gesto e voz na clínica. Sua prática clínica se caracteriza por uma escuta implicada, que reconhece a dimensão do sensível no paciente e abre esses caminhos para que o não representado encontre presença, encontre, né, acolhimento e continência, favorecendo novas formas de elaboração e de construção subjetiva a partir dos registros sensoriais precoces que possam aflorar. Então, muito obrigada, bem-vinda, e com você agora a palavra. Nise, eu nem precisava dar palestra. Por favor. Não, olha, eu vou convidar vocês, já vou agradecer, claro, a Nise e a esse convite, né, que foi extensivo, inclusive a Febrapse, né, e também aberto ao público. Eu já vou começar agradecendo, porque, na verdade, o interesse pela psicanálise do sensível, que muitos aqui de vocês já conhecem, mas eu vou também depois, vocês vão entender com a minha apresentação, por que que ganhou esse nome. Inclusive desse resgate, como a Nise falou, do resgate do corpo na psicanálise. Agora, eu estou achando interessante, só aqui como uma brevíssima introdução, eu estou achando interessante porque esse ano, desde que começou o ano, eu já estive em Maceió no primeiro semestre, mas tudo online, né? Essa que é a questão. Maceió, Porto Alegre também foi agora em agosto, aqui no Rio de Janeiro foi a Speed, que também me convidou, e em outubro ainda tem também o Círculo Brasileiro de Psicanálise. Então, esse ano, 2025, eu fico brincando que a trajetória já foi aí pelo Brasil. E é um interesse que eu agradeço nessa temática, não é? E que a temática, na verdade, para hoje é a memória corporal e a transferência. Porque acabei escolhendo isso quando a Nise me convidou, porque é a temática que foi mesmo a defesa da minha tese. Vocês vão entender qual foi a trajetória. Mas olha, eu vou aqui. Ivanise, só um parênteses, desculpa, Ah, porque fala. nas janelinhas a gente eu encontrei.
A Isso. Ana Ovelha é a nossa presidente atual da sociedade, tá? Aonde ela? Peraí. Faz Ah, esse tá ano, ali. Tá ali, tá ali. Já vi. Brasília. Já vi. Brasil, isso aí. Isso. Isso. Obrigada, desculpa, Evani. Nada, nada. E tem muito pessoal do Rio também que está chegando. Os Pois é, cariocas. Os cariocas. os cariocas. Eu vou convidar vocês, esse percurso que nós vamos fazer, eu até combinei com a Anise que seriam uns 40 minutos. É claro que agradecendo a disposição noturna de todos aqui, mas é porque eu fiz aqui um resumo, uma síntese, dividindo a apresentação em três etapas. Então já estou aqui com o meu número 3, em três etapas. Alguns que já têm aula comigo, já conhecem, é de fato uma síntese, mas é importante porque nessas três etapas vocês vão entender a sequência que é necessária também. Nós estamos combinando, não é, Nise, um debate, pelo menos uma meia hora final, não é? Para Sim, questões, perguntas. Então vamos ver. Nessas três etapas que eu disse a vocês agora, a primeira seria sobre as psicopatologias contemporâneas. Vou fazer uma descrição do que nós estamos chamando as novas doenças da alma, que foi o título que a Júlia Kristeva, que a Anise já citou aí, Júlia Kristeva, essa psicanalista francesa, mas de origem búlgara, né? E que foi minha supervisora do caso clínico que eu apresentei lá na França, mas o mais interessante é que ela também vem defendendo muito essa relação do sensível, né? Da sensação, das sensações. Mas ela chamou nesse livro Novas Doenças da Alma. Então essa vai ser a primeira etapa sobre as psicopatologias contemporâneas. No segundo ponto, eu vou tratar do fenômeno da transferência, porque essa vai ser a temática que nós vamos fazer a relação com a memória corporal. Mas eu preciso falar desse fenômeno da transferência, vocês vão entender, não só da origem dele com Freud, mas com as contribuições mais recentes que foram do Pierre Fedidar, que infelizmente falecido, mas foi esse psicanalista francês que também eu tive bastante contato. E depois, no número 3, estou falando dos 3 pontos aqui, no número 3, aí sim nós vamos chegar à memória corporal e à transferência. E aí mais diretamente na questão da clínica. Eu tenho publicado casos clínicos, vocês também, alguns já sabem, os relatos clínicos, mas esse vai ser a parte 3, que seria até a necessidade da construção de um ego corporal. Então, esse convite, não se assustem, que não vai ser tão extenso. Eu vou tentar resumir, por quê? Número 1, então. Vamos então? Vamos, Nise. vamos embora. Então, número 1, essas psicopatologias contemporâneas. Eu estou olhando aqui, porque eu fiz aqui um resumo, as minhas anotações, só para ter aqui um roteiro, mas é interessante porque já vou lembrar aqui de Freud, 1917, então ele estava mais ou menos no meio da obra. Nas conferências introdutórias, o Freud já anunciava, isso eu nem preciso ler aqui porque eu lembro muito disso, que o Freud já anunciava nessas conferências que nós iríamos nos deparar no futuro com a necessidade do estudo do ego. Isso, para quem quiser verificar, está lá. Olha, eu até anotei aqui porque a frase, o parágrafo, ele diz assim: a maior tarefa no futuro da psicanálise seria o estudo do ego. Ele vai dizer: as patologias que virão assolar a civilização serão as narcísicas. Ele chamava ainda, nessa época, de neuroses narcísicas, porque para o Freud, naquele momento, tudo era neurose, que foi justamente onde ele foi fazer as descobertas, não é? Dos recalcamentos. Mas o interessante é que hoje em dia nós já sabemos que, vamos entender, não são mais classificadas como neuroses. Justamente essas patologias que seriam necessárias do estudo do ego. Então eu vou colocar aqui isso, que em 1993, olha o salto, hein? Falei do Freud de 1917. Em 1993 foi o livro que eu estava falando, da Júlia Kristeva, As Novas Doenças da Alma. Veja, 93 já tem algumas décadas, mas ela já dizia que essas patologias que estão aí agora, que seriam a demanda atual, né, da psicanálise, ela vai dizer
que justamente são egos que ainda não estão construídos. O Winnicott também ele se refere a isso, eu não vou me estender muito, porque o Winnicott também, a obra é incrível, mas ele vai dizer que haveriam mesmo algumas patologias de egos mal consolidados. É assim que ele se refere. É porque são quatro patologias, quem já vem estudando comigo já conhece, ela vai classificar em 4 patologias essas novas doenças da alma. Ela vai dizer que são os aditos, veja, os aditos são os borderline, os casos limite, os casos também de somatização, as psicossomatoses e ainda alguns certos casos de depressão. Não todos, mas certos casos de depressão. Então, dentro dessa demanda que nós estamos falando aqui, já se apresentou um desafio para a psicanálise, porque essa turma que não é mais neurótica, eles não estão com a possibilidade de retorno do recalcado, como seria, todos aqui já estudaram, a questão dos neuróticos. O que vai acontecer é que isso criou um desafio. Não é tão atual, vocês vejam, 93, e nós tivemos aqui, eu até nem anotei, mas lembrei agora, nós tivemos aqui analistas, inclusive brasileiros, que se defrontaram muito com isso também, com esse desafio do que seria uma psicanálise, não é? Que teria que lembrar justamente do corpo ou das impressões mais arcaicas. Hélio Pellegrino, Eduardo Mascarenhas, tínhamos analistas, estou falando aqui dos cariocas, não, mineiros também, né? Porque o Hélio Pellegrino acho que era mineiro, Bom, mas o que a gente vai lembrar, estou aqui me referindo, isso que eu estou apresentando já tem sido publicado, não é? Eu tenho feito as publicações. O que a gente vai lembrar é que isso ganhou um nome. O que essas psicopatologias contemporâneas, o que eles apresentam, são próteses psíquicas. Eu acho que essa nomenclatura, ela esclarece muito, é bem interessante, porque prótese psíquica é como se fosse aquelas próteses ortopédicas, né? Só que não é ortopédico. É como o indivíduo precisaria de uma prótese para ele sentir que ele existe. E eu estou fazendo gesto assim por quê? Porque, em geral, a dúvida desses pacientes, e é uma dúvida, né, que cria uma angústia realmente presente, né, é de que pode não haver a existência. Então, é preciso a prótese, porque essa prótese sejam as adições de vários tipos, não é? A gente sabe que não é só a comida, né, em relação à obesidade, o álcool também, mas pode ser relações amorosas, várias situações que funcionariam como próteses para que você garanta, eu estou fazendo gesto, porque nós vamos ver a questão da continência também. Então, deixa eu seguir aqui. Essas próteses psíquicas, elas ganharam outro nome também, envelopes artificiais de continência. Olha, falei da continência agora. Envelopes artificiais de continência, aí já é uma nomenclatura que veio do Didier Anzier, que é outro autor. Eu depois posso fazer a lista dos psicanalistas que eu incluí nessa psicanálise do sensível. O Didier Anzier, que era um psicanalista justamente também muito interessante, francês, ele publicou o Eu Pele, que é um livro que está esgotado, infelizmente. Mas a nomenclatura que ele usou também, envelopes artificiais de continência. Repare. Tudo isso eu coloquei aqui, olha. Na verdade, eu até tenho um parágrafo também. Eu vou lendo em alguns momentos uma leitura aqui rápida. Na verdade, os indivíduos estão sem continência, ainda porque as suas angústias corporais, elas ainda estão presentes. Eles acreditam que podem perder a existência. Isso eu acabei de escrever. Então, ainda nessa primeira etapa, só para entender, são 3 angústias corporais. Isso nós sabemos, porque também as analistas que fizeram pesquisas sobre os bebês e inclusive sobre o autismo, descobriram que são 3 angústias da natureza humana normais, que são explosão, queda e a outra, liquefação. Eu vou repetir porque é melhor começar pela liquefação, porque o gesto é esse mesmo. Ó. A liquefação, que seria essa angústia de você se dissolver, a liquefação, a explosão, que seria geralmente no início da vida pelos gases intestinais, e a queda sem fim,
que é o medo que o bebê às vezes tem de passar de um colo para outro. Mas eu estou falando dos bebês, mas essas angústias corporais, elas são consideradas da natureza humana, porque elas podem surgir, elas podem voltar, não só nessa época da tenra infância, mas voltar depois. Mas é interessante, agora tem um detalhe aqui, ainda nessa parte um, é porque sobre essas angústias, nós fizemos, eu estou falando nós, coordenadora e algumas autoras, fizemos um livrinho que é o Virando Gente. O Virando Gente, a história do nascimento psíquico, ela tem um curta de animação que inicialmente era um DVD, agora já é um QR Code. O mais moderno agora já é um QR Code. Mas eu estou falando desse filme porque nós conseguimos fazer um filme colocando, né, um personagem vivendo essa situação de um nascimento, a história do nascimento psíquico. Você já vai falar, Anise, da surpresa, não? Ainda não? Já Se falei, você, né? se você quiser, sim. Já É falei. um, Pode falar. é um vídeo que vamos colocar, inclusive no seminário, no Excel, Tibur, quem mais está aí? A gente assistiu e foi muito Sim, enriquecedor para sim. essas angústias primárias, não é? Primárias. Precoces, né? Isso. Se É você porque quiser, bom, a gente combinou de botar no final. Como você no final, já falei da surpresa, já está perdeu. surpresa. Exato. É porque esse curta de animação eu coloquei mais, pedi para a Anísia ser mais ao final mesmo, antes do debate, mas é porque a temática hoje, vocês vão ver, não está tão de apresentação do Bruno. Bruno é o personagem do filme, que vocês vão ter oportunidade de assistir. Mas o que eu quero aqui hoje defender mais é essa questão justamente desses pacientes que em transferência eles vão trazer a necessidade justamente de construir essa continência. Ou melhor, eu estou fazendo o gesto de poder ter justamente essas angústias corporais sendo um pouquinho mais num recipiente, né? Numa continência. Olha, eu fiz o gesto, a Anísia está sempre me ajudando aí, ó. A capa do livro, porque o primeiro livro, ó, o primeiro livro em francês, ele era assim, foi editado quando eu defendi a tese em 99, tem muito tempo. 1999 era o livro La Mémoire, olha o francês, ele está meio fora de uso. La Mémoire corporelle et le transfert. Era isso. Só que depois eles publicaram aqui no Brasil, em 2002, eles publicaram esse aqui pela Via Lettera, que é uma editora que também já acabou, infelizmente. A Via Lettera publicou A Memória Corporal e a Transferência em 2002. Mas agora a Anísia acabou de apresentar, tá tudo aqui, ó. Porque nessa capa aqui do Memória Corporal foi reeditado pela INM Editora. Isso aqui tudo é marketing que eu estou fazendo, será? Agora é um marketing, o Ivaniz, que vale a pena, porque a editora, né, Nebulosa Marginal, ela tem um capricho, um carinho com as E foi o coisas. primeiro livro, na verdade, foi o primeiro livro deles em 2021. Foi até em plena pandemia. Mas é uma reedição, só que eu estou apresentando aqui porque a capa foi feita por um artista, Leonardo Castro. O artista fez a capa mostrando esse gesto assim, não é, de uma escultura que seria justamente representando a continência. Aquilo que é necessário para que você não liquefa, né? Para não ter a dissolução, a explosão e nem a tal da queda sem fim. Deixa eu ver se está funcionando. Tá, é porque deu um clique aqui. Bom, então vou passar para o número 2, etapa 2. Disse para vocês que são 3, então vamos para a 2. A 2 agora seria sobre o fenômeno da transferência, que eu acho que é evidente para quem já está, né, sendo psicanalista ou em formação, porque é o que nós estudamos, porque seria justamente a técnica, é o manejo da técnica psicanalítica por excelência. Eu acho até que a transferência é justamente aquilo que diferencia de outras terapias. Na verdade, até porque eu acho até que são muitas terapias são louváveis, mas a transferência seria aquilo que o Freud, ele não inventou, né? Ele descobriu que haveria esse fenômeno. Então eu vou me deter aqui nessa parte 2, porque esse fenômeno transferencial,
foi surpreendente dentro da minha trajetória, da pesquisa. Veja, peraí, tem um barulho de um caminhão entrando aqui. Pronto. Nós temos sons também. É pena que não temos cheiro, né? Ainda não. Cheiro não, olha aí. Olha as sensações. Então vejam, eu lembrei de contar para vocês por quê. O próprio Freud, isso é que eu acho que é interessante, o próprio Freud, ele primeiro ele definiu a transferência, definição clássica da transferência. Ele define assim: o paciente vê no analista o retorno, a reencarnação de alguma importante figura da sua infância ou do passado e transfere para ele, o analista, esse sentimento. Isso é aquela definição clássica que todos aqui sabemos que o Freud definiu. Só que ele usou, nessa definição, ele já usou o verbo, ele usou reencarnação. É interessante porque em alemão, reencarnar quer dizer coisa de corpo mesmo. Isso foi uma observação que eu sempre conto, que uma aluna que falava alemão, ela me disse, olha, esse verbo é corpo que ele está falando. Mas nós vamos entender que essa foi a definição mais clássica. Mas o que eu achei que é bom mencionar aqui é que em 1938, vejam, 1938 é final de obra, né? O Freud falece, infelizmente, em 1939. Em 1938, ele escreve no esboço da psicanálise uma observação sobre transferência que eu acho muito interessante. Ele vai dizer que ele ainda se surpreende com a transferência. Como assim? É muito interessante porque ele vai dizer, olha, copiei a frase do próprio Freud, 1938. Ainda não nos surpreendemos o suficiente com o fenômeno da transferência. É uma coisa bem estranha que o que o analisando reencarne em seu analista um personagem do passado. Ele usa novamente reencarnar, isso é que é interessante, e ele vai dizer que ainda não nos surpreendemos o suficiente. Então essa surpresa, que é uma surpresa ainda do mestre, em 1938, é o que traz para nós aqui, nessa exposição aqui da psicanálise sensível, foi isso que me surpreendeu, porque eu fui encontrar no Pierre Fédidat, então agora vamos para a atualidade. Falei do Freud e da surpresa do Freud. Mas na atualidade, o Fédidat, Fédidat foi um autêntico ferenciano, como é importante falar. Ele era um defensor muito da obra do Ferenczi. E foi por isso que eu também achei importante procurá-lo. Por quê? Porque ele vai dizer que a transferência, ela ainda tem mais ainda elementos que a gente possa acreditar que esse fenômeno é surpreendente. Estou me repetindo um pouquinho, peraí. Então, vejam, um golinho d'água, pode ser só um minutinho, peraí. Então, vejam, ele vai dizer, o Fédidat, isso é que é interessante, olha, ele vai retomar e inaugurar com uma contribuição importante esse fenômeno. Por quê? Ele vai acrescentar, eu vou fazer um resumo aqui, mas é importante, os livros do Fédidat, ainda bem, foram traduzidos pela editora Escuta, e a gente ainda consegue encontrar, apesar dele não ser muito mais comentado, infelizmente, porque eu acho que a obra dele é muito interessante mesmo, inovadora. Mas o que ele vai falar sobre a transferência? Ele vai acrescentar duas noções que eu vou incluir aqui. Ele vai dizer a inquietante estranheza da transferência e também a regressão alucinatória da transferência. É muita informação, gente? O que vocês acham? Estou tentando fazer aí uma síntese. Olha, a inquietante estranheza da transferência e a regressão alucinatória da transferência são noções que o Fédidat criou para esclarecer mais ainda que surpresa desse fenômeno. Então, aqui, vejam, ele vai associar, não tinham feito isso ainda, hein? Ainda nenhum analista tinha feito o que eu vou revelar aqui, que o Fédidat fez. Ele foi ver que aquele conceito que o Freud tinha criado da inquietante estranheza, o texto que em português foi traduzido como o insólito,
ou também a inquietante estranheza mesmo, em francês foi traduzido assim, ele vai dizer que a tal da. Agora vem o alemão. O alemão, talvez a Nise possa me ajudar, quem sabe? É unheimlich. Unheimlich seria em alemão aquilo que deixou de ser familiar, porque tem o an no prefixo, né? Unheimlich. Mas eu estou falando de outra obra, eu estou falando da obra do Fedidá. A obra do Fedidá, ele vai dizer que unheimlich, que foi uma noção que o Freud trouxe para explicar o insólito. O que era o insólito? Resumo, o insólito seria nada de estranho, mas sim algo que já foi familiar na vida psíquica, mas que se tornou estranho. Esse foi o conceito do tal do insólito, que eu não vou me estender aqui, mas o Freud publicou dizendo que justamente tinha alguma coisa que já tinha sido familiar, mas se tornou estranho. Só que o Freud estava associando isso com a questão do recalcamento. Mas o Fedidá vai dizer, olha, a transferência não deixa de ser isso. A transferência é justamente isso. Ainda mais se ela for algo que ainda não ganhou representação. Que foi isso que a Nise anunciou aqui na minha apresentação, porque aí a gente vai ver como é que o Fedidá também se envolveu com essa questão do corpo na psicanálise. Do corpo nesse sentido, registros corporais que ainda não ganharam representação. Então eles podem ser a inquietante estranheza da transferência. Repare, eu estou tentando com gestos aqui, porque também a situação online, a gente também tem que usar aqui os gestos. Por quê? Esse estranho familiar, que seria assim a tradução, né? Estranho familiar, ele já foi familiar um dia. Então, eu não vou precisar trazer exemplo, mas o texto do Freud, ele mesmo no Insólito, ele até fala dele próprio, né? Como é que ele estranhou, já estou falando, como é que ele estranhou um velhinho entrando no trem e ele viu um velhinho entrando no trem, achando que tinha passado à frente dele, só que era ele mesmo refletido no vidro do trem. Aí é um exemplo lá do insólito. Mas na transferência, é isso que o Fedidá vai dizer. A transferência não deixa de ser esse unheimlich também. E olha, o outro conceito que eu falei, a regressão alucinatória da transferência, eu também coloquei aqui nessa parte 2, por quê? Porque é a ênfase que o Fedidá dava para a regressão. Ele vai dizer, olha, a regressão é algo, ele concordava com o Ferenczi, a regressão é algo que é necessário que aconteça, mas não é uma regressão hipnótica, não é? O Freud já tinha abandonado a hipnose há muito tempo. Não é algo que vai ser provocado, é algo que acaba acontecendo. E aí nós temos essa também defesa toda da obra do Ferenczi em defender de que uma análise para o Ferenczi era só considerada uma boa análise quando tivesse tido alguma regressão nesse sentido. Então o Fedidá criou a regressão alucinatória da transferência. Por que ele botou alucinatória? Porque ele também vai admitir que a alucinação não é sempre patológica. Agora eu já vou aqui dar o meu pitaco aqui, já começar aqui, porque há essa alucinação. Depois a Melanie Klein usou isso também. A Melanie Klein usou muito isso. A alucinação dos bebês, a alucinação do seio, quando o seio não chega e o bebê está com fome, não era patológico. Não necessariamente patológico, era para poder driblar aquela ausência. Então, nós achamos também, nós, que agora eu estou dizendo nós, com o Fedidá, que o próprio Freud, ele diz no final também da obra, não preciso citar aqui, mas ele vai dizer que existiam alucinações positivas. Então eu acho que isso deu margem depois à própria Melanie Klein de poder investigar isso nos bebês. Mas o que nós vamos aqui lembrar é que haveria então, na própria transferência também, regressões alucinatórias. Os exemplos clínicos, que não vou chegar neles agora, mas os exemplos clínicos que eu publiquei são várias situações onde o paciente ele vive na sessão essas regressões alucinatórias. Nós vamos ver. Vou chegar na parte 3 agora, hein, Nise? Maravilha. Que Então, horas são? antes de você chegar, tranquilo, Ivanice, Ah, dá tranquilo assim. É tá. esse livrinho aqui que tem esses 4 textos
do Fedidá. Ele é Maravilhoso. uma joinha, não é? É. Tem aqui. Você está Esse... adivinhando, Nise? Você está adivinhando? Não, é porque esse livro foi o primeiro livro que eu li do Fedidá, e essa clínica psicanalítica, quem me apresentou esse livro, já vou falar dele, foi o Chaim Katz. É bom até que eu me refira ao Chaim Katz, porque ele é o psicanalista, né? Aqui, carioca, que trouxe o Ferenczi para o Brasil, praticamente. Foi ele que fez a defesa toda da obra, não é? E eu estudei, fazíamos grupo de estudo na época. Olha, Nise, o grupo de estudos era eu, o Daniel Kuperman, a Eliana Reis. Não vou falar com quantos anos, não, tá? Era uma garotada. Mas a gente estudou com o Chaim Katz e ele foi que me apresentou, eu estou falando isso porque foi ele que me apresentou esse livro. Eu não conhecia Fedidá, nem sabia o que era. Só que aí eu gostei da capa. Pode mostrar outra vez? Eu gostei porque essa estante é uma escrivaninha, estão vendo? A gente usava muito esse tipo de escrivaninha e eu tinha uma parecida. Mas eu acho que todo mundo conheceu a Fedidá por esse livro, aí eu também conheci por esse livro. Que bom, porque o título é esse, né? A Clínica Psicanalítica Estudos. Mas só que tem outros. Ele publicou dois sobre depressão, os benefícios da depressão, que é ótimo. Ele publicou também O Estrangeiro, O Estranho. Tem outros traduzidos também. Mas esse daí, de fato, ele vai falar logo da clínica psicanalítica. E na verdade foi a partir daí, porque eu não sabia, não conhecia, estou confessando para vocês, eu nunca tinha ouvido falar em Fedidá. E foi a partir daí que eu cheguei. Então eu vou chegar agora na parte 3 que já é isso mesmo agora, ó. Com licença, e a partir daí você fez seu doutorado com ele. É isso, mestrado e tudo. Agora eu já vou chegar aí. Estamos chegando. Parte 3 o título é A Memória Corporal e a Transferência, que é a temática hoje da nossa palestra aqui. Mas vejam, então eu já tô até introduzindo com esse assunto mesmo. A partir desse estudo do Ferenczi com Chaim, e depois eu comecei a me interessar na época por essa questão da memória corporal. Como seria essa sensação que fica no corpo e que nunca ganhou palavra? Muito diferente da questão do discurso no Lacan. Tudo bem que depois a gente chega no discurso, com toda a obra do Lacan. Mas o que foi interessante foi lembrar que existe algo antes da linguagem. Vocês vão ver no Bruno, que o Bruno faz até uma piadinha no final do curta com isso. Então vejam, eu na época, não, eu fui para a França, mas eu não tinha ainda mestrado e na verdade também nem estava nenhuma carreira acadêmica aqui no Rio. Eu fui direto, como a gente diz, com a cara e a coragem, bater na porta dessa turma. E aí o Fedidá aceitou, porque ele achou interessante essa hipótese. Qual foi a minha hipótese? A memória corporal despertada pela transferência. Eu coloquei um despertar, porque seria justamente, em francês é réveiller, que seria justamente a memória corporal despertada pela transferência. Então eu estou dizendo para vocês que ele achou interessante, ele gostou, e aí aceitou para mestrado ainda, e depois foi o doutorado. E nessa época, esse caso clínico, que eu daqui a pouco, que eu vou falar assim rapidamente, mas o caso clínico que está no livro da tese, ele tinha sido supervisionado pelo Fernando Rocha, que é esse psicanalista aqui do Rio, que trouxe a Joyce McDougall, vejam, outra psicanalista também que estava envolvida com isso. Fernando Rocha faleceu ano passado, foi isso. Então, eu já levei esse caso clínico, porque o Fedidá também dizia que é importante a clínica, o caso clínico, mas só que ele dizia, o caso clínico é uma ficção, teria que ser uma ficção. Até porque um relato clínico não é simples, a gente não pode também, né, por conta da ética, entregar o jogo. Porém, algumas situações você tem que, de alguma forma, relatar. Eu estudei também um pouco do Pontaly, que o Pontaly é outro psicanalista também francês, mas ele dizia que o relato clínico ele é importante, só que ele quase é um desafio, seria um desafio
Ele fala da força da atração. Por quê? Porque você vai ter que revelar situações que são de intimidade. Mas eu vou voltar então, aqui eu anotei da memória corporal, isso. O Fedidá tem uma frase que ele repetia muito, que ele dizia: é na transferência e pela transferência que se enuncia repetitivamente no presente o impronunciável do infantil. Então, quando ele falava do impronunciável, ele já está falando que era aquilo que nunca teve linguagem. E é esse que eu disse no início aqui hoje, do desafio para os psicanalistas. Porque o paciente, mesmo que ele fale, que ele use a linguagem, mas ele não tem essa capacidade da associação livre, que a gente poderia criar aquela atenção flutuante, não é, do analista para fazer os nexos. Ao contrário, a Júlia Kristeva falava, inclusive, que também os pacientes, eles colocam, muitas vezes, é uma linguagem robotizada, é uma linguagem que não tem representação, e por isso mais difícil. Então, tudo isso levava, então, à necessidade, que foi esse meu estudo, de trabalhar essa questão. Vejam, eu coloquei aqui outro detalhe. Estou fazendo uma síntese, mas é um detalhe que o Fedidá dizia: o analista precisa ressoar no seu corpo o paciente. Quando ele usava ressoar, esse verbo, ele queria dizer que é uma ressonância, porque ele dizia, olha, o corpo do analista, ele está ali em jogo como se fosse muito a questão da função materna também. Não somente a função materna, mas é só para a gente fazer, né, uma analogia de que muitas vezes o bebê ainda não fala e a mãe entende o que está sendo dito. A mãe ressoa, vamos dizer, os afetos ou as sensações, melhor dizendo, do bebê. Mas eu aqui vou virar aqui porque tudo isso levou então a essa possibilidade de entender que esses pacientes precisam ainda construir o tal do ego corporal. A palestra de hoje, infelizmente, porque também seria quase uma maratona, a palestra de hoje não vai ser aqui a exposição de como é que se constrói um ego corporal. Isso vocês podem encontrar, inclusive, nas publicações. Mas nós vamos aqui reconhecer que se esses pacientes aí não têm ainda aquela continência que eu dizia, isso vai ser necessário ser construído, e esse que é o desafio, em análise, mas através da transferência. Teve um outro psicanalista, olha, as citações são muitas, um outro psicanalista, esse que foi o Balint, esse húngaro que defendeu também, né? Ele foi um defensor do Ferenczi também, ficou com as publicações e fez, mas ele dizia que a análise muitas vezes ela tem que ser o new beginning. Quer dizer, traduziram isso, né, lá do Magyar, da língua dele, para new beginning. New beginning, ele dizia que muitas vezes justamente a análise ela vai inaugurar um novo tempo. Por isso, vejam, não é à toa, estou virando aqui, isso. Ainda é parte 3 aqui, sim. Então, na verdade, é interessante para pensar como é que a psicanálise, ainda bem, não é? Com esses autores, que nós chamamos até de autores contemporâneos, eles colocam a possibilidade de que você possa ter ali, de fato, um new beginning. Então, olhem só. Esse eu coloquei aqui, esse que seria o ponto central de hoje. Então, as memórias mais arcaicas, eu anotei aqui, as memórias mais arcaicas, aquelas que ficam registradas no corpo, elas podem retornar pelo fenômeno da transferência. Isso é interessante porque não se pensava que isso podia acontecer. E isso também, um detalhe a mais, eu fui encontrar, isso que eu vou contar agora quase que virou piada, porque eu fui encontrar no final do meu trabalho, já de dissertação, de 300 páginas da dissertação do doutorado, eu fui encontrar uma frase do Ferenczi, que muitos já conhecem, porque eu sempre cito, porque eu fui encontrar na obra do Ferenczi uma frase que resumia as minhas 300 páginas. Só isso. Aí eu acabei usando essa frase na epígrafe, né? A epígrafe, a abertura da tese, ela tem essa frase. Olha, é o seguinte, ele disse numa frase: a lembrança
fica impressa no corpo e somente lá que ela pode ser despertada. Ele usa o despertar nessa frase. Olha, não foi plágio não, hein? Desculpem. Acreditem, não foi plágio. Eu fui encontrar essa frase, a lembrança fica impressa no corpo e somente lá que ela pode ser despertada. Então, o próprio Ferenczi, ele defendia essa ideia de que são sensações muitas vezes desagradáveis, por isso que ele chamava de trauma, inclusive com aquela noção, a aula não pode ser do Ferenczi, mas a noção de desmentido. Ele dizia, o desmentido na criança é porque a sensação está ali no corpo, mas ninguém acredita. Então não adianta contar, porque seria inútil. Porque vão dizer, não aconteceu, não teve nada disso. Só que ele diz, não, mas as sensações elas estão registradas no corpo e elas vão retornar. Isso que é interessante. Eu vou citar Vanessa, aqui, ele fala, hein, Vanessa, eu não estou equivocada, a sim, Nilza também está por aí, pode dar um sim, piteco, como você fala. O sim. Ferenc falava ou fala, né, de sensações sensíveis, não é? Olha, pois é, olha. Sensações Não, olha, a sensíveis. obra do Ferenczi, e eu, claro, existe esse grupo brasileiro Sandro Ferenczi, que eu até fiz parte, e que vem defendendo ainda bem essa obra para ser estudada de fato, né? Só que eu também acho que o Fedidá deveria ser mais citado. Por quê? Porque ele vai lembrar muito como é que, de fato, vejam, um exemplo na França, que às vezes o Fedidá lembrava também de falar, é que instalar, naquela época, eu estou dizendo época porque algumas décadas aí, início dos anos 2000, ainda existia aquele orelhão, né? Orelhão, vocês lembram do orelhão? Orelhão. Em Paris ainda existia orelhão e eles resolveram fazer um orelhão baixinho, da altura de criança. Por quê? Porque começaram a identificar na psicanálise que era importante que a criança pudesse ligar no orelhão o telefone e contar alguma coisa que ele teria sofrido e que ninguém estaria acreditando. Olhem que interessante. E isso passou a ser um movimento interessante porque não precisava nem nomear, não tinha nominação. Bastava a criança ter alguém que acreditasse que aquilo tinha ocorrido de fato. Mas voltando aqui para a minha parte 3, é isso. Vejam, eu até anotei isso mesmo, olha. Para ele, o trauma seriam essas sensações que teriam muitas vezes acabado num desmentido. Estou repetindo aqui. Então, agora, ainda num tempinho, eu vou só mencionar a questão dos casos clínicos, porque quando a Anise me convidou, é claro que é uma reunião científica, não é, Anise? Hoje. Isso. Mas a gente acaba desembocando na clínica, não tem, né? Não tem dúvida, porque é teoria e clínica. Não vou chegar a fazer exposição de caso de relatos clínicos, porque também nem seria, não daria tempo. Mas eu vou citar só 2 exemplos que são rápidos, porque se vocês tiverem curiosidade, muitos também já leram, nos meus livros tem vários casos, não só, porque nós estamos falando só do memória cadê? A Nise já mostrou o psicanálise do sensível, né? Que é esse daqui, isso. E um pouquinho mais recente é a descoberta de si mesmo, que também tem casos clínicos. Mas eu vou citar aqui rapidamente. Vocês estão com fôlego ainda? Tem fôlego ainda? Olha a disposição, hein? Vejam, o caso clínico da tese mesmo, eu prefiro que vocês possam ver depois, porque seria mais extenso. E eu acho que também é um exemplo bem claro do como é que o paciente reviveu situações dentro da sessão. Mas aqui eu vou citar o caso que tem aqui nesse outro livro, no Psicanálise do Sensível. Esse livro até foi reeditado agora, ganhou uma nova edição, é uma reedição. É assim que chama? Acho que é. Reimpressão, quinta impressão. Ele tem um caso clínico, capítulo 6. Vou fazer só uma breve passagem, porque no capítulo 6 é o caso R, que eu denominei assim. Esse caso, inclusive, o paciente autorizou que eu publicasse, mas é claro que sempre colocando, né, algumas situações
para não ter esse reconhecimento também tão direto, mas ele autorizou. Só que esse caso R, ele virou um filme. Estou falando das produções, mas esse filme não vai ser apresentado hoje, é só o curta de animação. O caso R virou um filme em 2 episódios que eles filmaram, inclusive deram o nome do caso R de Rodrigo. O paciente ganhou o nome de Rodrigo. Só que não fui eu a atriz, não. Quem fez foi um ator representando o analista e um outro ator representando o paciente. Esse caso, em 2 episódios de meia hora, nós conseguimos passar no cinema, mas ainda estão tentando canal de TV. Agora a gente fala streaming, ainda estão tentando. Mas ele está no YouTube, mas ainda não é público. Mas por que eu estou falando isso? Porque o caso R foi um paciente que justamente ele viveu a experiência da memória corporal despertada pela transferência. Por quê? Em breves palavras, esse paciente ele chega indo fazer 40 anos, mas foi a idade que o pai tinha falecido. E ele, quando o pai faleceu, ele tinha só 2 anos. E o pai tinha feito 40. E o medo dele era morrer com a mesma idade do pai. Ele vive um colapso. Isso resumindo. Porém, o caso descrito no livro, no capítulo 6, é porque, já com 2 anos já de análise, a ideia interessante que apareceu é porque ele surpreso, ele fez xixi na cama. Então ele vem contar para a analista, que era eu, que ele tinha feito xixi na cama e que isso nunca tinha acontecido. Então, já foi um breve exemplo de que finalmente, aí nós tratamos assim, finalmente o pequeno R apareceu. Por quê? Porque nesses 2 anos iniciais, vocês depois vão ver pelo relato, tem muita coisa que foi acontecendo para ele sentir que ele podia ser um pequeno R. O pequeno R, ele mesmo denominou assim. O pequeno R era aquele que poderia finalmente fazer xixi na cama. Mas não ficou com, como é que a gente chama? Urinária? Não, esqueci. Ai, olha o ato falho. Enurese? Enurese? Obrigado, enurese. Enurese. Olha o ato falho, esqueci. Então, o que a gente entendeu nesse caso R é que essa experiência toda analítica, eu fui levando com ele um trabalho transferencial, que ele foi finalmente, ele dizia que antes ele não tinha para onde correr. É uma expressão que a gente às vezes, né, usava, não tinha saia para onde correr. Por quê? Porque desde que a mãe perdeu o marido, ela colocou uma situação que ele teria que se virar sozinho. E ele tinha só 2 anos. Então, na verdade, não tinha sido o tal do pequeno R. E aí outras situações que são exemplo aqui, por isso que eu trouxe hoje como exemplo para finalizar, é porque esse paciente ele foi fazendo várias próteses psíquicas. Vejam, agora eu vou fazer relação com o que eu tinha dito das próteses. O Rodrigo, que ganhou esse nome, ele foi fazendo várias próteses para sentir que ele existia. Por exemplo, ele chamava de uma malha de mulheres. Ele mesmo dava esse nome, malha de mulheres, porque ele dizia que eram várias mulheres ao mesmo tempo. E também tinha uma questão com ele, não era droga, ele dizia que não podia perder a cabeça, não era droga, ele até fazia o gesto, ele chegou a usar o divã. Na filmagem, eles fizeram com o divã e tudo, né? Porque ele sentia o divã como um suporte das costas, que dava o apoio, ó, o apoio. Então esse divã, muitas vezes também já não é mais tão aquele divã, eu continuo usando, mas não é mais aquele divã para só falar de costas para o analista. Para esse paciente, por exemplo, o divã era o suporte das costas e poder se sentir sem a queda sem fim. Tem vários elementos, estou aqui num resumo, mas é interessante porque ele foi vivendo, se desfazendo das próteses. Eu falei das próteses de mulheres, mas tinham outras, por exemplo, de muitas situações de exercício muscular, nada contra, né? Para quem gosta de trabalhar a questão do corpo, é importante ter toda a situação da musculatura também. Mas aí já era um sarado, como chama agora, né? Ele mesmo ficou com problemas na coluna de tanto exercício, excesso, né? Bom, não vou contar mais, porque eu acho que fica curioso
eu acho que vou fechar aqui quase 9h30. 1 hora aí de exposição, Lise. Mas é porque, vejam, vou dar um exemplo que aí não foi de caso clínico meu. Esse caso que eu estou me referindo é o caso R, como eu disse, está no capítulo 6. Deixa eu ver se eu coloquei aqui mais alguma coisa. Ele, na verdade, ele mesmo fica surpreso, porque eu acabo usando também um pouco a literatura, que isso aí eu também acho que é importante quando a gente lembra, o analista lembra de algum exemplo na literatura. Não, é porque o Fedidá dizia também que a gente tem que entender que a imaginação do analista, ela é muito importante. Acho que o Botafogo ganhou, não sei. Tem um jogo aí. Bom, o que aconteceu é que ele, na verdade, olha, agora até perdi o fio da meada, mas nós vou achar. O Rodrigo, ele fica muito interessado também, porque ele tinha feito letras, literatura. E eu acabei usando um exemplo, que se vocês também quiserem conferir, no livro do Camus, do Alberto Camus, tem um livro dele, que foi escrito já ao final da vida, O Primeiro Homem, em que o personagem, que depois dizem que era o Camus mesmo, que talvez tenha sido autobiográfico, mas o personagem ele chega num cemitério e ele se surpreende, porque ao ver o túmulo do pai, ele vai ver a idade do pai e ele vai ver o número do ano, vai fazer a conta e o personagem ele se surpreende porque ele já é bem mais velho do que o próprio pai. O pai tinha morrido jovem numa guerra. Isso é lá no livro do Camus. Já estou contando aqui porque esse exemplo olha o som, do primeiro homem, do Camus, serviu de exemplo para justamente falar para o Rodrigo como é que para ele também era essa surpresa, não é? Como é que ele poderia justamente ficar mais velho do que o próprio pai. Mas vocês podem fazer a leitura, se quiserem, sem problema. Eu acho que vou parar por aqui mesmo, Nise. Se tiver as perguntas, a gente pode estender mais. Desculpem aqui os fogos, mas é porque eu acho que é o Botafogo mesmo. Eu, a vida é pulsante, então tá aí junto, não é? Agora, a gente Mas, não, ainda não abre, é, mas ainda não é Réveillon, né? Tá pois cheio de é, fogos. a Vamos. gente abre aí agora para as trocas, Isso. perguntas, questões, mas brevemente eu queria levantar isso que agora no final você trouxe, Sim, e, sobretudo, para o não representável, o sim, quanto a arte, a literatura, né, a poesia, como elas são pontes transicionais. E você falou da imaginação do analista, me fez lembrar do Meltzer, que ele sim, diz, eu gosto muito de usar o presente, que sim, ele diz assim, não é? A conversa do analista e seu paciente no consultório é sim. uma das conversas mais interessantes que há. Olha aí, olha aí, É isso. olha aí. Mas aí o Chaim Katz dizia que para isso o analista não pode ser morto. Ah, Porque tu aí, tá olha, certo, tu tá aí eu certo. nunca mais esqueci, porque na época se defendia muito a questão do analista neutro, né? A neutralidade, eu acho que ela deve ser aquela de não entrar com vida pessoal, porque você não vai ocupar a sessão do analista com a sua própria vida pessoal. Agora, a neutralidade, o Chaim dizia muito bem, não é para ser morto. O analista tem que ser vivo. E a câmera, quando a gente faz agora as sessões online, porque as sessões viraram análise híbrida, né? O pessoal está chamando assim, análise, tem um paciente que sempre fala análise híbrida, porque são algumas, mesmo morando no Rio de Janeiro, mas é porque se morar na Barra já pega um engarrafamento enorme. Então, o paciente pede assim, pode fazer uma presencial e 3 online, por exemplo. Então, seria o que eles chamam agora de análise híbrida. Mas se você, com a tela, não tiver vida, que, por exemplo, com a tela, inclusive, tem uma exigência boa, né, da gente poder se comunicar, inclusive com o olhar, a dobra do olhar eu nem falei hoje, hein? Mas vamos para as perguntas aí, vamos ver. Ivanilde, Selmi, né?
É, Selma e depois o André. Isso. você falou assim que o Pallant falou que a análise vai inaugurar um novo tempo. Eu penso que Ballant foi analisando do Ferenc, né? Se Isso. não me, se não me falha a memória, foram uns 15 anos, foi um bom tempo de análise. A conferência foi quem foi responsável para divulgar a obra do Ferenc, né? Sim. Essa frase, eu acho que é do Ferenc, né? Ferenc é que fala da análise como algo inaugural, né? Assim, como algo inaugural, né? Que é Sim. o segundo tempo do trauma, né? O primeiro Sim. tempo é o trauma em si, o segundo tempo é quando algo de inaugural acontece, quando se dá o crédito ao paciente, quando Sim. você consegue, como é um retorno do cindido, né? Quando você consegue trazer, Sim. trazer representar isso, não estou conseguindo a palavra para colocar, mas então eu acho que isso é do Ferenc, né? E Balint, como analisando dele, um bom analisando, colocou no livro dele, sabe? Mas eu acho que a análise como algo inaugural é ferenciano, né? Pode ser, pode ser. Porque o livro do Balint, que é muito bom, é a Falha Básica, né? Ele publicou a Falha Básica, que Eu ainda tenho, que eu tem, li. tem traduzido também, né? Agora, o que é importante, que eu acho que a gente tem que lembrar, dos dois, né? Porque ainda bem que o Balint conservou e depois defendeu tanto a obra, né? Mas o que é interessante, que vou dar um exemplo rápido, é que, por exemplo, uma paciente, numa ocasião, uma paciente, ela vai ao banheiro, aqui no consultório, ela vai ao banheiro, e dentro do banheiro ela tem uma sensação que ela não imaginava que ela ia ter. E quando ela volta para a sessão, que ela tinha interrompido para ir ao banheiro, quando ela volta para a sessão, ela descreve a sensação, que foi uma sensação corporal, e que aí ela se dá conta que foi um abuso, que ela tinha vivido esse abuso e que ela não fazia essa conexão, porque o Ferenczi dizia que quando acontece às vezes um trauma desse, além do desmentido ainda prejudicar mais ainda, o paciente pode fazer uma cisão, o indivíduo pode fazer uma cisão. Ele falava de cisão, eu estou fazendo assim um corte mesmo. Então, eu estou dando um exemplo, essa paciente, quando ela volta, ela se dá conta, e depois nós fomos entender que no banheiro do meu consultório, tem os azulejozinhos antigos, porque aqui, se vocês sabem, os prédios, as casas, eu tenho aqui a foto, né, do Largo do Boticário aqui, foto não, um quadro, né, são casas do tempo colonial. Então, nesse banheiro, justamente, olha o exemplo, tem os azulejos que são muito antigos. E aí ela fez a sensação, voltou, é claro que também não era gratuito, ela já estava nessa transferência. E aí ela sente a sensação e isso volta com a notícia do que tinha acontecido. Aí quando a gente fala do New Beginning, é que depois tudo isso vai dissolvendo justamente aquelas angústias, não é? E ela vai se libertando, a gente até fala, né? Assim, libertando um pouco desse passado. Não é apagar, porque apagar foi o trauma. É justamente sentir, aí é que tem a sensação. Eu depois posso dar um exemplo do Turíbio Santos, mas é daqui a pouco. André, você Cadê o continua, André? está aqui embaixo, que você Olá, apagou a olá. mãozinha, você ainda quer fazer um Sim, sim, comentário? sim. Sim? Boa noite. Obrigado, Ivanice, pela apresentação. Sim. Tava repassando alguns trechos do teu livro, né? Você contando do Memória Corporal, né? Você Sim. contando dessa paciente com a história do azulejo, me lembrou essa cena da pessoa que abaixa para amarrar o cadarço, Ó, né? E aí eu fico pensando como essas memórias que despontam do corpo, sim. como elas vêm, se a gente está falando do Balint também, né? Elas vêm numa espécie de flash, né? Elas irrompem. Lendo teu livro também, me lembra muito essas questões que a gente acompanha com Ferenczi, né? Desse Sim. campo do sensível, num sentido amplo, que é tanto do sensível no corpo, dessas marcas, desse pré-verbal, mas como é difícil operar com isso, né? Eu queria, se possível, te escutar um pouquinho sobre essa dosimetria, sabe? De quando Sim. aparecem essas coisas, como é que a gente faz? Porque eu sinto que muitas vezes é mais acompanhar do que interpretar.
Olha, primeiro eu já vou dizer que você falou de flash. Já achei flash ótimo. Pode me emprestar o flash? Olha aqui. Todo Porque seu. olha aqui, porque a coisa, quando acontece assim, é um flash, né? E é interessante mesmo, porque agora vem também não é à toa. Essa conexão, né, que acabou aparecendo, por exemplo, nessa paciente, dá a notícia de que de fato a dúvida, né? Será que vai permanecer? Não é isso que você está colocando. Agora, um tipo de colocação que não chega a ser, a gente não chama de interpretação, porque também foi bom você ter perguntado, porque tem um detalhe, nesses trabalhos que a gente está falando, não é bem interpretação, porque a interpretação, originalmente, né, no Freud, seria para falar do retorno do recalcado. Só que quando é recalcado, vocês já sabem, teve uma representação, não é uma sensação. Já teve uma ideia que ficou representada e que foi recalcada, porque ela não convinha, né? Só que nesses casos, que são anteriores a essas situações todas do recalcamento, a gente tem uma situação que se apresenta ali, como foi essa, muito nítida, né? Olha a dúvida. Só que uma maneira que a gente tem, às vezes, de interferir, e já estou dando supervisão, será, André? Olha aqui. Não, é falar muitas vezes, e será que você conta comigo? Você acha que eu posso estar com você sempre que for necessário? Porque também está falando dessa dependência do próprio analista. Porque outra coisa que também hoje não é possível tanto tempo, mas a gente também vai ter que ter cuidado, é porque o paciente às vezes vem e vem com receio. Eu vou precisar depender disso? Eu vou ficar aqui até quando? Né? Eu sou o Woody Allen, que vou ter que fazer quantos anos o Woody Allen fez de análise, meu Deus, eu sempre esqueço. 30 anos, não sei, 40. Olha aqui. Não, eu tenho uma defesa, eu defendo a alta de análise, mas aí já é outro assunto. Mas o que a gente vai cuidar é como é que pode a dúvida, entendeu? Será que eu, né? Eu conto com você mesmo ou não conto? Bom, é isso, André. Eu vou só aproveitar mais uma casquinha, porque eu acho que você está falando da questão também, se a gente for com férias, da clivagem. Sim, sim, Aquilo que está, quando você fala da cisão, aquilo que está inscrito, mas que não tem representação. isso. Me chamou a atenção, aí eu queria te provocar, se você me permite, ao longo da leitura do teu livro, várias vezes me vem o Bion, Bion, tá. porque você está falando, né, daquilo que não pode ser pensado, Sim, tá tomando o sonho como algo, né, próprio dos primórdios do psiquismo. Então, né, pensar os pensamentos, sim. sonhar esses conteúdos. Você falou da Heather e da mãe, né? Fiquei pensando se você acha que cabe alguma coisa. Olha, o Bion foi também da minha formação, também foi uma base. A gente estudava muito também. Mesmo antes, imagina, antes de Ferenczi, tinha todo um estudo, era Freud, não é? Melanie Klein. Eu era kleiniana, no início eu era kleiniana doente, que eu atendia criança no início da carreira. Eu fui professora também de escola. Bom, na verdade, depois o Bion foi um autor. Agora, o que eu mais gosto de lembrar do Bion, vou te confessar, é o que ele falava da transferência. A definição dele de transferência, eu realmente acho inesquecível. Que o Bion dizia, olha, o paciente chega praticamente dizendo, você deve conhecer, André, o Bion dizia, o paciente chega praticamente dizendo, olha, eu vim aqui, vou repetir tudo o que fizeram comigo, mas por favor você não faça igual. Essa é a definição, já que falamos hoje do fenômeno da transferência, maravilhosa, entendeu? Às vezes eu chego até, quando o paciente já está mais para alta, eu chego até a brincar porque é isso. Eu vim aqui para fazer tudo que fizeram comigo, mas por favor, você não faça igual. Então o Bion realmente está incluído aí. É porque a minha lista, eu coloquei alguns analistas que estariam mais nessa questão de corpo diretamente. O Bion também, mas assim, mais declaradamente, como foi o Anzier, por exemplo. Didier Anzier era o eu pele e pronto. Agora, por falar em literatura, eu vou mexer com você, porque tem Fernando Pessoa aí ou não? Ai, André, mexi com o seu bigode.
A gente está aqui para remexer, não é? Desculpe, desculpe, mas é porque na literatura, por exemplo, o Fernando Pessoa também é outro, né, maravilhoso, porque realmente aí a gente tem que, é isso, juntar, não é? Essas questões, olha, é porque me lembrou, mas é porque, vou falar do Turíbio Santos ou tem mais uma pergunta diretamente? Espera aí, o que que vocês acham? Fala do Turíbio Santos, por falar em Fala, fala. ai, fala, né, Selma? Olha aqui. Não, é porque esse exemplo eu já tenho dado alguma. A Sara conhece esse exemplo. Olha lá. Mas é interessante porque, olha só, o Turíbio Santos, esse músico que nós conhecemos, brasileiro, né, do violão, famoso, mas ele não foi meu paciente, não, mas ele dá um exemplo, ele publicou um livro sobre a carreira dele como músico. Só que vejam, ele não está classificado nessas próteses, não, por isso é que eu não dei exemplo dele como caso clínico. Ele não está classificado como prótese, não. Mas é muito interessante o que ele conta num dos livros, não, nesse livro que ele fala da carreira dele, e depois ele me autorizou a ficar falando disso, porque o Turíbio veio tocar algumas vezes aqui no Largo do Boticário também. Só que ele me autorizou a contar porque tá publicado. Resumo, ele fala o seguinte, que ele estava numa sessão com o analista dele na época e que aí ele começa a sentir um cheiro de esparadrapo, um cheiro muito forte de esparadrapo. Aí ele não está entendendo, aí ele pergunta para o analista, ele está deitado no divã, ele pergunta para o analista, você se machucou? Você fez algum curativo? Será que você está com algum machucado e fez um curativo? Aí o analista diz, eu não aconteceu nada. Por quê? Aí ele falou, não, porque está um cheiro de esparadrapo aqui impressionante. Aí o analista acha engraçado, diz, não, eu não estou sentindo nada, tá bom. Aí é um exemplo que é interessante, porque depois ele sai da sessão, e aí como ele não era, tá bom, não era uma nova doença da alma, ele consegue lembrar, ele aí sim, ele lembra, ele teve a sensação lá na análise, no divã. Mas aí na rua ele lembra o que que a mãe dele fazia. A mãe dele botava um esparadrapo na boca dele quando ele era pequeno, para ele calar a boca na hora que ela tinha que falar alguma coisa. Porque ela dizia que ele não escutava o que ela dizia. Porque ele começava a falar, então ela botava um esparadrapo. Olha o exemplo. Esse exemplo eu acho bem característico para nós aqui, porque quando ele voltou para a sessão, ele aí contou para o analista. Quem era o analista dele? Hélio Pellegrino. Somente isso. O Só. analista do Turíbio. Pronto. O analista do Turíbio Santos era o Hélio Pellegrino. Aí o que, que o Hélio Pellegrino falou? Ele escreve isso, o Turíbio. O Hélio Pellegrino fala assim: ué, então você descobriu, lembrou? Não, você lembrou o que, que acontecia com o esparadrapo? Aí ele fala: pois é, minha mãe fazia isso, porque, puxa vida, eu não deixava ela falar. Aí o Hélio Pellegrino brincou com ele e disse assim: mas aqui quem bota na minha boca é você, porque você também não escuta o que eu falo. Brincou com ele e disse: você que é aqui, quem bota os esparadrapo, quem tá com o esparadrapo aqui sou eu na boca. Agora repare, eu estou contando isso porque numa conversa, inclusive, com o Turíbio e também no livro que eu tenho, depois posso mandar aí a indicação, o livrinho dele é impressionante porque é o exemplo de uma memória corporal. Mas só que para ele conseguiu fazer o resgate. Porque isso daí a gente também. Ai, vocês aguentam? Tem também o Proust, né? O Proust, na França, que a Júlia Kristeva fez um livro sobre o Proust. Proust e o Tempo Sensível. Ou lá vou eu. Não, não vai dar tempo. Proust e o Tempo Sensível é o livro da Kristeva, porque ela foi investigar como é que o Proust, naquela história de Em Busca do Tempo Perdido, o personagem também viaja num tempo quando ele experimenta a tal da Madeleine e sente o gosto da Madeleine na boca e tal, e viaja no tempo. Então, esse Turíbio Santos, ele viajou no tempo, não tinha esparadrapo nenhum ali. Então, aquilo ali, será que é mágico? Ai, olha o Fernando Pessoa, vocês estão vendo? Mexendo com o André, olha lá. É ele, calma aí, olha aqui. Não vou dar exemplo clínico, tem exemplo clínico com o Fernando Pessoa também, calma, olha aqui. O que a gente vai ver é que essa memória corporal, ela pode realmente, até o Turíbio viveu isso. Parei agora, vamos. Tinha para Fala. te fazer quando você estava falando, que se bem que está no capítulo 6 do livro, né, Sim, Psicanálise
possível. Quando ele está deitado no divã, e a Sim, questão da atividade física também comprometia muito, sim, sim. quando ele está deitado, ele põe a mão aqui, alguma coisa que ele fala, não me lembro agora como você Sim. contou, mas transferencialmente chegou algo ao seu corpo nesse momento que você percebe algo do indizível? Sim, sim. Mas deixa eu te perguntar, você está falando do caso do R ou do caso do memória corporal e transferência? Porque tem. Memória corporal e Ah, transferência. então é o caso X. Que esse eu não cheguei a mencionar tanto aqui, porque é o do livro. É o Uhum. caso que foi justamente a defesa de tese. Não, o que é interessante, Nise, é que quando ele vai experimentar o divã, esse paciente, ele acha que vai ficar colado no divã. Essa que é a experiência também interessante, porque ele não consegue, porque geralmente eu não começo, eu vou dizer para vocês, eu não começo direto o paciente no divã. Ele fica algum tempo face a face, para depois então fazer a mudança para o uso do divã, que eu acho interessante, porque também no começo é melhor que ele esteja, né, na troca do olhar. Mas quando esse paciente, o X lá da tese, quando ele vai para o divã, o que aconteceu? Ele achou que ia ficar colado e ele não ia se descolar do divã. A sensação que ele descreve é quase de pânico. Por quê? Aí eu digo para ele que não precisa, né, deitar, que ele volte a ficar sentado para a gente poder entender. E aí depois a gente acaba sabendo, ele foi perguntar sobre, eu estou resumindo, né? Ele foi perguntar à mãe o que tinha acontecido e ela seguia um método que era um método muito rígido dos pediatras, era o Delamare, posso entregar logo, era o Delamare, tá? O pediatra famoso da época que prescrevia que o bebê tinha que ficar deitado no berço o maior tempo possível, só sendo retirado para amamentação. E mesmo assim, depois. Então, tudo isso ficou a marca. Olha, o exemplo é esse. Ele ficou com a marca disso, né? Inclusive, depois ele trazia um exemplo assim de filme de Tom e Jerry, quando justamente eu acho que é o Jerry que amassa o Tom, que passa por cima do Tom e amassa o Tom. É isso? Acho que é. É, Luiz? É. Ah, peraí, bota o microfone aí, Luiz, para você me ajudar. Os dois se amassavam um ao outro. Quando podiam, os Não, dois se amassavam. mas qual é o que Ah, ficava estatelado, amassado? Eram os dois? é o tom, não, era o tom. Era o Tom, era o Era o gato, não gato. era? É. Não, mas eu estou dando um exemplo que a Anise perguntou, porque essa situação do divã, por exemplo, trouxe uma memória corporal muito arcaica, dos primeiros tempos. Mas você me perguntou do meu corpo, né? Por exemplo, nesse caso aí, até que a situação não provocou tanto isso. Mas, por exemplo, já teve uma outra passagem que eu fiquei enjoada, 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 e eu não tinha comido nada que tinha me feito mal na hora do almoço. E fiquei enjoada, enjoada. Mas não cheguei a vomitar, não. Mas fiquei muito enjoada. E aí depois a gente foi descobrir que justamente a mãe dizia que ele, ao amamentar, ao ser amamentado, peraí, que ele provocava nela é como se fosse uma acidez no seio, como se fosse alguma coisa que pudesse estragar o leite, entendeu? Então, tem sensações que eu acho que são boas da gente pensar, que o próprio corpo do analista também, ele ressoa, né? Que é como dizia o Fedidá. Olha, o André está me provocando que eu vou acabar falando do Fernando Pessoa, do caso clínico. Não, pode? Não, não. É porque teve uma situação que o Fernando Pessoa, ele chamava, ele dizia que lá em Portugal, em Lisboa, ele dizia que ele gostava às vezes de passar e se ver na montra. Montra, eu não sabia o que era montra. Você sabe, André, o que é montra? Também não sabia. Montra é a vitrine da loja. Uma montra, quando você passa na vitrine de uma loja, assim, no vidro, eles chamam de montra, em português de Portugal. Só que aí é interessante, porque muitas vezes, se você passa assim, você às vezes pode se ver, né?
E aí teve um paciente que depois já de alta de análise foi morar em Portugal e aí me mandou a mensagem dizendo, olha, lembrei daquela história do Fernando Pessoa, porque acabei de me ver ontem numa montra e eu estou me achando. Essa expressão não é interessante? Eu estou me achando? Essa expressão que a gente usa, né? Só que eu estou me achando, ele realmente estava se achando finalmente como alguém existente. Pode ser? Aí o Fernando Pessoa ajudou também. Olha a montra, olha a montra. É, Olha, eu acho que vocês já devem estar cansados, talvez, porque eu estou falando sem parar, poxa. Mas é uma conversa que poderia ir por muito mais tempo e a gente sem sentir o tempo passar, sim. Será? Pois é, mas tudo tem de chegar um momento, né? Início, meio e fim. Só que é um fim que vai ficar reverberando em cada um de nós, né? Sim, Da sua clínica, sim, das sim. experiências sensíveis, né? E aí eu me Nise, e a curta de animação? Acabei esquecendo o curta de animação, o Pois é, eu ia filme. falar isso, se vocês estiverem de acordo, porque ele é curtinho e daria, faz essa síntese aí agora. Vou me emocionar outra vez? Não, deixa eu só contar uma coisinha rapidamente. O Arnaldo, que foi o garoto que fez a voz, né? O, o Bruno. O mais interessante é que o Arnaldo não sabia ler nessa época. Atualmente já é um adulto quase, né? Mas ele, o Arnaldo, ele não sabia ler. Então a roteirista, ela fazia Ana Lúcia Godoy, que foi a roteirista, ela lia para ele, para eles fazerem a gravação. Só que ele foi inventando trechos. Essas expressões que ele dizia explodir, ele que foi inventando. É interessante porque essa tonalidade que ele botou ficou muito atraente até para crianças assistirem o vídeo. Então eu vou falar que foi Giroscópio Filmes que fez a produção. Não foi a mesma do caso R que eu falei para vocês. A outra produção foi Cadença Filmes. É porque é importante deixar os nomes também. Giroscópio Filmes, eles fizeram. E esse Virando Gente é de 2014, veja. Agora que eu me dei conta, já há mais de 10 anos, né? Renata, diga. É um prazer, né, escutá-la e assistir. Eu fui uma vez a um congresso do Febraps e comprei, né, seu livro. E eu estava falando, eu estava prestando atenção aqui, como é diferente, né, pelo próprio improviso acho, da criança que estava falando, é diferente assim o livro. É apaixonante. Eu já conhecia, né, por essa historinha que eu tenho aqui e uso. E parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer poder escutá-la mais uma vez e assistir esse. Ele é emocionante, né? Ele é delicado, ele é sensível demais, né? O seu já é com QR Code, Renata? É, É. É, que agora tem o aqui mais moderno é com QR Code. Olha aí. esse aqui. Não, mas você sabe, é interessante porque, na verdade, essa publicação é essa. Eles continuam reeditando, e agora, por isso que eu estou brincando, que agora é com QR Code. Agora, a Sara pode dizer por que que tem umas passagens. Ih, não pode falar. Pode, pode. Não, é porque tem umas passagens na época, nós fazíamos grupos de estudo, e a irmã da Sara que trouxe essa questão da surpresa da mãe e do pai com aquele momento. Peraí, tá virando gente? Tá virando gente? E esse título acabou ficando com esse título, porque isso também é outra coisa importante, porque eu não falei da Águia. Então, a última autora aí, falei pouquinho, não falei, a Águia, Geneviève Águia, foi a francesa que deu supervisão na época para fazer as ilustrações. Porque nós fizemos essas ilustrações com o roteiro, com a roteirista, mas tudo supervisionado pela Geneviève Águia, que eu também não conhecia, mas o Fedidá cita ela num dos livros. E aí eu fui lá procurar mais uma vez, bati na porta, e aí ela me aceitou, inclusive sem cobrar nada, vou dizer para vocês, ela não quis remuneração. A Águia faleceu também, né? Há pouco tempo. Mas ela fez um trabalho de autismo, de cura de crianças autistas, e ela entendia muito essas épocas mais arcaicas. Ah, eu tenho emoção aqui. Tá bom.
Se eu não estou equivocada na pesquisa aí que eu fui fazendo em termos de Sim, você, parece que tem uma cartilha sobre autismo que você também sim. participou, não é? Sim, sim. Ela não está aqui, mas a cartilha de autismo é Autismo do que se trata, de uma outra editora. Só que, na verdade, aí não fizemos filme, porque aí já é um outro grupo de alunas e não pôde ser filme, porque ia ficar muito, muito caro, inclusive. E aí, mas as ilustrações, tem 13 ilustrações. Mas essa cartilha, a editora não teve muita distribuição, então a gente também ainda está às voltas, foi de 2018. É autismo do que se trata. Só que são ilustrações, são 13, 14 ilustrações mostrando como é que o autista, por que que ele faz aqueles movimentos. Ele não ganhou nome, não é que nem o Bruno. Aliás, eu vou contar mais uma, tá? Estamos acabando já. Mas é porque o Bruno teve um aluno, um estudante de psicologia, que botou o vídeo a público, o vídeo do Virando Gente, do Bruno. Mas aí depois a editora não gostou na época. Essa editora é a do Virando Gente. Mas aí depois, aí a gente acabou admitindo, a editora também aceitou, porque o nome do rapaz era Bruno. Ele se identificou muito, o estudante, com o personagem e ele quis apresentar para muita gente. Então até foi bom, porque teve aí uma distribuição boa. Agora, a cartilha, Nise, está publicada, mas ela tem pouca ainda divulgação. E também não tem filme, né? Porque vocês estão vendo como é que o filme ele dá uma. É isso, né? É uma outra comunicação também. Então, para finalizar, né, me fez lembrar aqui que eu estou com um poeminha da Cecília Meirelles, quando o Opa, Bruno fala, não é? sim, Agora é um outro começo, é sim, uma outra história. sim, Quando o bebê, a criança já sente que tem essa continência da pele psíquica, sim, e no quanto os nossos pacientes que podem, né? Não temos garantia se vai acontecer ou não um processo mais regressivo, sim. até, né? Em termos assim, agora me escapou a palavra, você disse, Quantos tem? alucinatório, e esse poeminha aí, como é preciso para se soltar, ter a confiança de que ali ele pode, né, ser, buscar quem se é e quem está escondido. Então, o poeminha é assim: aprendi com as primaveras a me deixar cortar e a voltar sempre inteiro. E é esse se deixar cortar nessa entrega com o analista, nessa viagem a dois e entre. E aí, para finalizar, da minha parte, se alguém quiser fazer o comentário, tem um filósofo, ele escreve no jornal, ele é do Rio Grande do Sul, não sei Sim, se a Bia conhece, eu estou com o nome, mas não me vem. Ele diz isso sobre as defesas, me emocionou muito. As defesas podem ser precárias, mas são dignas. sim, Foi como ele pôde, essa criança, ou essa pessoa, se sim, proteger para poder sobreviver. sim. Nise, você está adivinhando. Cecília Meirelles morava aqui no Cosme Velho, tá bom? Aqui do lado, aqui do lado. Que É, coisa, que tem a fino. casa dela, ainda existe a casa dela, sabia? Opa, quando eu for aí, lá no espaço da Isso. psicanálise sensível, eu vou lá. Não, e você falou de primavera, né? Nós estamos entrando na primavera. Olha aí, entrando na primavera. Pois é. É isso, vou E agradecer a todos também. Muita emoção. Obrigada porque vocês percorreram, fizeram o percurso, né? Olha só. Não foi pouca coisa, não. Mas a gente não queria terminar, não, viu? A gente queria continuar esse percurso. Não, eu acho que em relação ao Bruno ao Virando Gente, tem muita coisa até para se falar.
Mas é isso, né? A gente também. Mas olha, eu estou muito agradecida porque a plateia aparece. Tem uma pessoa chamada Thibaut, é assim que fala? Sim, Uhum. isso. Ou é francês. Ah, ele é francês, claro. Olha aí, muito bom. Não, é porque, na verdade, também, esse percurso que eu estou anunciando aqui ainda me emociona, porque, como professora, além de psicanalista, eu sou professora mesmo. Então, a questão da transmissão é sempre vitalizante, né? Obrigada, então. Então, ó, aí, Vai fechar mesmo? Vai. vai fechar. Vai Uma boa fechar. noite para todos e muito obrigada, Ivanise. Foi Obrigada, uma Nise.